Meu querido, quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 11. Faremos a leitura dos versos 29 a 32. Lucas, capítulo 11, versos 29 a 32. Assim nos diz a palavra do Senhor. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: Esta é geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis, aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Senhor nosso Deus, nós clamamos a sua graça e misericórdia, especialmente nesse momento onde vamos ouvir a exposição da Escritura Sagrada, que o Senhor fale ao nosso coração e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, meu Senhor, meu Redentor, minha rocha, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, é interessante perceber como cada vez mais a gente deseja ver coisas que nos impressionem. Ontem nós tivemos aqui a nossa EBF, na sexta-feira também, e o pessoal aqui, Kênia, presbítero Alexandre e toda a turma, eles são muito criativos. Criaram aqui efeitos especiais no teatro, e as crianças ficam maravilhadas, até fumaça soltaram aqui. Foi um negócio pirotécnico praticamente aqui, né? E é impressionante como a gente valoriza um bom espetáculo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir em algum espetáculo que você via coisas maravilhosas. Isso é algo que nos emociona, que traz entusiasmo, impacta-nos visualmente. E necessariamente não quer dizer que haja alguma coisa ruim nestas coisas. A questão é que muitos de nós querem e desejam, e aí quando nós começamos, por exemplo, a olhar para os filmes que são produzidos hoje, nós vemos filmes assim que são coisas maravilhosas. E quando você começa a olhar para 30, 40 anos atrás, eu estou assistindo uma série de filmes com os meus filhos em casa, agora vai lançar acho que o 8º filme da Missão Impossível. E nós assistimos o primeiro filme esses dias nas férias, ele foi gravado em 1996. 1996. E é muito interessante você ver na cronologia dos filmes a tecnologia sendo avançada. E como eles usavam isso tudo. E me chama a atenção que a gente vai se acostumando com as coisas que nos impactam visualmente. Então nós temos que ter coisas cada vez maiores, cada vez mais espetaculares. E aí a gente escuta assim, isso não me impressionou tanto. E nós nos acostumamos com estas coisas. É interessante que no ambiente religioso, parece que há essa mesma sede por algo mais. Essa sede não desapareceu. Eu quero algo impactante. Algo que visualmente seja que me deixe emocionado, entusiasmado. E é interessante que quando nós olhamos para o evangelho pregado nos nossos dias, nós percebemos em muitos lugares uma religião da sensação.
uma religião da experiência, da visão. Então, cada vez mais, para atrair pessoas, o evangelho real, verdadeiro e simples não é mais suficiente. Nós precisamos de coisas miraculosas. Lembro-me, certa vez, que fui comprar alguns livros ali naquela rua aqui no centro de São Paulo, Rua Conde de Sarzedas, popularmente conhecida como Rua dos Crentes. Estava lá comprando os livros e aí vimos lá enfeites para Santa Ceia. E a Juliana comprou alguns enfeites aqui para a igreja, para colocarmos na mesa da ceia. E aí nós entramos em algumas lojas, e eram candelabros, e eram várias coisas. E a Juliana virou e falou assim para mim, amor, tá faltando performance na nossa igreja. A gente precisa de coisas mais que chamem a atenção, porque nós víamos ali coisas assim, falando assim, Arca da Aliança. Tinha uma Arca da Aliança. Eu falei, rapaz, olha só uma arca, imagina ter uma Arca da Aliança aqui. Não faz sentido nenhum essas coisas. Mas hoje, até um tempo atrás, eu vi uma igreja que o pastor, na hora de pregar, ele desceu assim, amarrado numa corda e parecia um super-homem chegando na igreja, né? E aí, cada vez mais, tem que inventar coisas diferentes. Porque o simples evangelho não toca os corações. A fé firme na palavra revelada, ela não é suficiente para muitas pessoas e elas buscam sinais visíveis e confirmações exteriores. Tá bom, eu acredito, mas cadê o sinal? Cadê o milagre? Cadê o mar vermelho abrindo? E é interessante, né? Que o povo que mais viu sinais na face da terra foi o povo que ficou 40 anos no deserto e mais murmurou. Então, essa tendência ela não é nova, queridos. Nos dias de Jesus realizou inúmeros milagres, inúmeros sinais. O ensino de Jesus, do próprio Filho de Deus poderoso, era manifestado e o povo queria o quê? Mais sinais. Queriam provas. Queriam um sinal do céu. Queriam algo espetacular. Queriam ver para crer. Mas como nós vemos nesse texto que nós lemos, Jesus responde com firmeza e profundidade a esses homens que questionam a Jesus. Ele diz, o maior sinal já foi dado. O maior sinal já foi dado. E qual era esse sinal? O próprio Cristo. Ele mesmo. Antes de Jesus pronunciar essas palavras aqui em Lucas, no capítulo 11, versos 29 a 32 que nós lemos, havia acontecido algo significativo. Nós vemos e vimos isso na exposição anterior, do verso 14 até o verso de número 28, que Jesus havia expulsado um demônio mudo, que deixava um homem mudo. E o povo ficou maravilhado. Mas logo depois desse milagre, começaram a dizer assim, ele expulsa demônios no nome de Belzebu. Ou seja, o maioral dos demônios. E eles exigiam um outro sinal. Ou seja, mesmo diante de milagres evidentes e tantos milagres que Jesus havia realizado, o coração do povo ainda estava endurecido. Eles rejeitavam o poder de Jesus e duvidavam da sua autoridade, não reconheciam a sua autoridade. E aqui nós vemos Jesus denunciando, nessa continuidade aqui dessa controvérsia, Jesus denuncia a maldade espiritual dessa geração, que viram a luz de Deus, mas insistiam em permanecer nas trevas. E essa exigência por sinais, por coisas espetaculares, simplesmente era uma expressão da incredulidade dessas pessoas e da rebeldia do coração delas. E o pano de fundo imediato dessa passagem, desse texto, é essa confrontação do Senhor Jesus naquilo que Ele é,
naquilo que ele se mostra como o Filho de Deus, o Emanuel, Deus conosco, e a cegueira voluntária de uma geração religiosa, mas incrédula. Religiosa, mas incrédula. Pessoas que conheciam a religião, pessoas que conheciam a realidade do ambiente religioso, mas continuavam incrédulos. É como se fosse aquela pessoa que foi nascida, criada dentro da igreja, passou por todos os ritos, mas continuava incrédulo. Pastor, isso pode acontecer? Pode, com certeza. Você pode ser de uma geração, da quinta, sexta geração de presbiterianos e ser incrédulo. E estar aqui todos os domingos, domingo após domingo, morrer e ir para o inferno. Sem Jesus. Essa é uma realidade. Porque não creu no maior sinal que já existiu. O Filho de Deus. O Filho de Deus. Diante dessa realidade, querido, eu quero olhar para esse texto e pensar com você na seguinte perspectiva. O maior sinal, Cristo em nós. O maior sinal, Cristo em nós. E o primeiro movimento que eu vejo nesse texto é que a incredulidade aqui ela é disfarçada de religiosidade. Uma incredulidade que se disfarça de piedade, de religiosidade. Veja o verso de número 29. Como afluíssem as multidões, passou a dizer a Jesus: esta é geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. O ministério de Jesus está crescendo. As multidões estão aumentando para ouvi-lo. A popularidade de Jesus aqui ela é clara, ela é evidente. Mas nem sempre ter multidão significa fé verdadeira. Essa semana, eu me lembro que momento foi, eu parei, liguei a televisão e de novo eu fiz aquele exercício. Fui passando aqueles canais, que você sabe quais são. E um deles tinha uma enorme multidão. E o dito líder religioso colocando a mão sobre a cabeça das pessoas. E todo mundo queria encostar nele, queria como se ele fosse uma espécie de semideus. Querido, eu quero dizer uma coisa bem clara para você. Não quer dizer que a gente não queira multidões, que nós não queremos alcançar as nações e ver pessoas prostradas aos pés de Jesus. Mas não pense que porque tem uma multidão naquele lugar, ali tem a verdadeira fé sendo proclamada. Muitos se aproximavam de Jesus com intenções erradas. E quando Jesus vê isso claramente naquilo que eles estão pedindo, ele condena, fala, esta geração é perversa. E a ideia do termo aqui, no original, para perverso, era usado e indicava corrupção moral deliberada. Essa é a ideia. Eram corruptos. Não estavam ali porque queriam, esses que clamavam por sinais, porque queriam ver a glória de Deus ou a majestade de Deus ou conhecer a Jesus. Não, eles eram corruptos, eram perversos. Então não se tratava de ignorância ou de confusão, mas de maldade ativa mesmo. E quando você vai para o Evangelho de Mateus, no texto paralelo, a expressão que Mateus usa é uma geração adúltera. Olha a definição que Jesus dá para essas pessoas para expressar a infidelidade desses religiosos de Israel para com seu Deus. E esse era um tema muito presente nos profetas, especialmente Jeremias, Ezequiel, Oséias. Eles proclamavam essa realidade. Essa perversidade ela é manifestada em uma exigência específica. Qual era a perversidade aqui? Nos dê um sinal. Nos dê um sinal. E a ideia aqui, meus queridos, é que eles estavam constantemente pressionando a Jesus para que Jesus fizesse algo extraordinário. Só que eles não estavam percebendo o que Jesus estava fazendo. Aquilo que Jesus fazia não era suficiente para eles. Isso não vinha de um coração sincero. Isso não vinha de um coração que dizia, Senhor,
Se o Senhor de fato existe, mostre-me para mim que o Senhor existe. Há clamor nos corações nesse sentido. E sincero, mas neste caso não era sincero. Era maldade, era perversidade, era uma insultuosa, insolente clamor, era hipócrita o clamor deles. Eles buscavam um sinal e, na sua própria opinião, a ideia deles era que nem Jesus conseguiria realizar esse sinal que eles queriam. Essa era a ideia deles aqui. Então a perversidade dessa geração não era apenas moral, mas era espiritual. E Jesus, meus queridos, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece os nossos desejos, Ele conhece aquilo que nos motiva. E por isso que Ele diz, essa geração perversa pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Então, eles pediam um sinal mesmo diante deles tendo visto inúmeros sinais e milagres. Eles estavam vendo ali a sabedoria encarnada, o Filho de Deus tabernaculado com eles. E eles não reconheciam. Então a rejeição deles à verdade não era por falta de iluminação, por falta de entendimento, por falta de luz, mas por resistência ao que já estava claramente revelado a eles. Qual a implicação teológica disso, queridos? É que o pedido por sinais, quando a palavra foi claramente proclamada, sabe o que é isso? Isso é um ato de rebelião espiritual. Não é curiosidade, é incredulidade mascarada. Então o que nós vemos hoje em dia em muitos meios onde as pessoas clamam por sinais, sabe o que é isso? Isso não é a religiosidade, isso não é piedade, isso é incredulidade mascarada. Eu não creio e eu preciso de sinais. Agora eu fico pensando, meus irmãos, quantas vezes nós, no nosso dia a dia, nós queremos ver coisas para poder crer naquilo que o Senhor quer fazer em nós? Quantas vezes nós queremos provas do amor de Deus para poder confiar nele? Senhor, se o Senhor fizer isso, se o Senhor me der aquilo, se o Senhor mostrar assim, eu acreditarei no Senhor. Se o Senhor fizer assim, se o Senhor fizer dessa maneira, eu vou viver para a tua glória. Senhor, eu preciso isso. Se o Senhor converter o coração do meu filho, eu entrego a minha vida totalmente ao Senhor. Se o Senhor mudar a vida daquele miserável do meu marido, eu vivo na tua presença. Percebe, irmãos, como a gente coloca condições para ver a manifestação do poder de Deus? Só que, deixa eu dizer uma coisa para você, querido. A fé verdadeira não é a fé que pede sinais, é aquela que se rende aos pés do Senhor Jesus pela revelação da palavra. E quantas vezes você já ouviu aquela frase assim: ah, meu querido, saiba que Deus vai trazer um sinal para você, porque o melhor de Deus está por vir. Deus vai trazer sinais e maravilhas poderosas na sua vida, querido. Você já ouviu essa frase? O melhor de Deus está por vir? Querido, vou dizer uma coisa para você. O melhor de Deus já veio. E o melhor de Deus já veio encarnado, viveu entre nós cheio de graça e de verdade, habitou entre nós, Ele tabernaculou conosco, passou por todas as tribulações que nós podemos passar, venceu todas elas, foi à cruz, morreu, ressuscitou para nos dar vida e vida abundante. Esse é o melhor de Deus. O melhor Deus já fez, que foi entregar o seu Filho unigênito para que eu e você possamos ter vida. Cristo já se revelou. A palavra está revelada. Então tome cuidado, querido, porque às vezes esta ideia que parece até religiosa, ela é sinal de incredulidade, de coração duro. É o caso desses homens. Mas há uma segunda observação muito interessante, e um segundo movimento nesse texto, no verso de número 30. Nós vemos porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. Em segundo lugar, o sinal de Jonas
nós vemos aqui o sinal de Jonas e a revelação de Cristo. Jesus não atende o pedido daquele povo por um novo sinal, mas ele aponta para um sinal antigo. E nós vemos aqui o profeta que desobedeceu a Deus. Aí você fala assim, puxa vida, Jesus, eu fiquei, talvez você tenha ficado intrigado com essa citação de Jesus. Como é que Jesus vai citar Jonas, um profeta que, olha, foi pregar com má vontade, não queria que eles se convertessem e desobedeceu a Deus em primeiro lugar? E Jesus cita Jonas? É interessante isso, queridos, porque Jonas, por desobedecer a Deus, foi engolido por um grande peixe, ficou 3 dias no ventre do peixe e foi cuspido para fora. Em Mateus, lá no capítulo 12, verso 40, texto paralelo aqui, diz assim, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus, quando ele aponta para esse sinal, ele está se referindo à sua morte, ao seu sepultamento e à sua ressurreição. Ele diz, esse é o sinal. Este é o maior sinal, Cristo crucificado, ressurreto, a revelação suprema do poder e do amor de Deus. E entendam, queridos, que o sinal não é apenas o evento, não é o episódio, não é o espetáculo. Não, o sinal aqui é uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. Jonas e Jesus são sinais em si mesmos. Quando você olha para a pessoa de Jonas, do profeta Jonas, ele era um sinal que apontava para o maior sinal. E quando nós olhamos para a Escritura, para a grande história da redenção, você tem sempre que lembrar que a Bíblia ela é cristocêntrica. Nós temos tipos de Cristo durante toda a Escritura. Quando você trabalha na Escritura, desde a criação até a consumação, nós temos esse cordão dourado que vai entrelaçando a Escritura. Nós temos o pacto, o reino, o mediador, e tudo isso está entrelaçado, apontando para Cristo. Então nós temos nas histórias da Escritura, por exemplo, quando você vê uma história de um homem lá no passado, que é vendido pelos seus irmãos como escravo, depois é preso e tem 2 pessoas ao lado dele. Um deles é morto e o outro é exaltado. E ele sai dali e vai para mais alta glória. Lembra-se desse homem? Quem é? Lembram-se? José do Egito. Para quem ele aponta? Um tipo de Cristo. E assim nós veremos na Escritura. E quando nós olhamos para Jonas, Jonas é resgatado e ele é um testemunho do poder, da graça de Deus. Jesus ressurreto é o sinal definitivo da fidelidade do Senhor à sua aliança. Qual a implicação teológica disso, meus queridos? É que a cruz e a ressurreição são o centro da revelação redentora. Tudo aponta para Jesus. Toda a grande história da redenção aponta para este momento da grande história da redenção. Cristo ressurreto. Demonstra isso o poder de Deus, não só apenas esse poder de Deus, mas essa fidelidade pactual, essa aliança que Deus fez com o seu povo. E como disse Simeão, este menino está destinado a ser um sinal. Lucas capítulo 2, verso 34. A pergunta que eu faço para você nessa manhã, meu amado, é: a sua fé está baseada em sensações e emoções? Ai, pastor, sabe o que é? Eu não senti. Hoje eu vim no culto, e o culto foi meio borocochô, porque eu não senti naquela hora do louvor, sabe aquele arrepiozinho que dá assim? Eu não senti nada. Você precisa de emoções, querido, para que a palavra de Deus seja revelada a você. E, querido, deixa eu dizer uma coisa para você: você vai se emocionar. Você vai chorar, você vai ficar impactado. E tem dias que você vai ficar mais do que outros. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, querido. O sinal objetivo que nós temos é Jesus. Você se emocionando ou não. Você se arrepiando ou não.
Isso não é sinal de que Deus está falando. O sinal já está dado. Você por acaso espera que Deus faça alguma coisa extraordinária na sua semana? Ou você já se entregou àquilo que Ele já realizou? Pense nisso, meu irmão. Pense nisso. Porque o sinal que nós temos é Jesus. E Ele habita em você. Olha que coisa preciosa. Você precisa de mais alguma coisa? Não. Agora, o que me chama a atenção é que, nesta realidade, em último lugar, nós vemos aqui a condenação daqueles que rejeitam a luz. Versos 31 e 32 nos diz assim: a rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui quem é maior do que Jonas. Jesus agora, ele evoca duas figuras do Antigo Testamento para ilustrar, para mostrar a gravidade da rejeição dessa geração que estava diante dele. Ele faz menção à rainha do sul e a homens ninivitas. Rainha do sul. Quem era essa rainha do sul? Rainha do sul, meus queridos, era governante de Sabá. O reino antigo, provavelmente, que ficava, talvez onde seja o atual Iêmen, no sul da Península Arábica, portanto ao sul de Israel. Ela era chamada do sul porque vinha do extremo sul em relação a Israel. Alguns estudiosos também cogitam uma possível conexão com a região da Etiópia, porque ali tinha intercâmbios comerciais entre essas áreas. E quando esta rainha do sul ouviu falar da fama de Salomão e da sua sabedoria em relação ao Senhor, nós vemos isso lá em 1 Reis, no capítulo 10, verso 1, o que ela fez? Ela viajou uma longa distância. Para fazer o quê? Para estar com Salomão, para ouvi-lo. Alguns estudiosos cogitam que essa longa distância tenha sido aproximadamente 2.000 quilômetros para encontrar-se com Salomão. E ela fez perguntas difíceis a Salomão. E Salomão responde com sabedoria, e ela reconhece essa sabedoria e reconhece que essa sabedoria vinha do Senhor para Salomão. Ela ficou maravilhada com a casa de Salomão, com seus servos e o culto ao Senhor. E deu a Salomão presentes valiosos, como ouro, especiarias, pedras preciosas. E Jesus aqui afirma: eis aqui está quem é maior do que Salomão. E aqueles a quem tem mais luz, mas rejeitam, serão condenados por aqueles que creram com menos luz. Ou seja, quanto mais é dado a você, mais lhe será cobrado. Mas o Senhor Jesus também fala dos ninivitas. Ninivitas ouviram uma pregação simples e direta. E, convenhamos, um pouco de má vontade do profeta. Ele falou assim: hoje eu não estou com vontade de pregar não. E ele trouxe uma mensagem de redenção. Sabe qual foi a mensagem de redenção? Uma frase muito curta: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Essa foi a mensagem. Não foi: Jesus te ama, Jesus quer transformar a sua vida, o Redentor está vindo, Ele ama você, Ele quer transformar o seu coração, Ele quer te dar uma vida abundante, Ele quer transformar toda a sua família, a sua casa. Não, não, não. Ele disse: daqui 40 dias Nínive será destruída. E acabou. Essa foi a mensagem de Jonas para os ninivitas. E o que aconteceu com eles? Jonas, esse profeta relutante, desobediente, sem compaixão, prega essa mensagem. E o povo se arrepende. Por que o povo se arrepende? Porque é Deus que abre os olhos. Porque é Deus que abre os olhos do coração para crer. E Jesus diz o quê?
aqui está quem é maior do que Jonas. Ele é o verdadeiro profeta. Ele é cheio de graça, de verdade, de compaixão, de poder. Mas mesmo assim, essa geração rejeitou a Jesus. E eles pediam o quê? Nos dê um sinal. Quais as implicações teológicas disso, meu querido? Quando nós olhamos para essa realidade, o juízo final será um momento de contraste da resposta a esta revelação que foi nos dada. Aqueles que creram serão testemunhas contra aqueles que rejeitaram. O Senhor Jesus deixa isso claro, e nós vemos isso no relato no Evangelho de João. Ele diz: aqueles que não crerem, esses já estão condenados. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqueles que crerem nele, esses não serão julgados. Aqueles que não creram, esses já estão julgados. Qual é o único pecado imperdoável? A blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição total e deliberada da revelação de Jesus Cristo e do Senhor. Este pecado é imperdoável. Então a rejeição da plena revelação de Cristo é a maior forma de incredulidade. Qual tem sido a sua resposta à revelação de Jesus, querido? Eu e você temos acesso à Escritura. E talvez, se você contar, você tenha inúmeras Bíblias na sua casa. Você tem acesso à pregação, a ouvir o Evangelho, aos meios de graça. Qual tem sido a sua resposta a isso tudo? Como você tem usado aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos? Você de fato reconhece que Jesus é maior do que todas as vozes, do que todos os profetas e reis, e tudo que aconteceu na história da grande redenção, tudo isso apontava para Jesus, o centro de todas as coisas. Cristo é o sinal supremo de Deus, meu amado. O povo queria algo espetacular, algo visível, maravilhoso. Mas Jesus aponta para o sinal mais profundo. Ele mesmo. Ele é o sinal. Ele é maior do que Jonas, ele é maior do que Salomão. Ele é o cumprimento das promessas, a revelação da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, como diz o autor aos Hebreus. E nós, queridos, estamos diante da mesma palavra. O sinal foi dado. A cruz está diante de nós. O túmulo está vazio. E a mensagem ela é muito clara: arrependei-vos e creia no Evangelho. Qual é a sua resposta ao Evangelho? Será que nós, ao olhar para isso tudo, desejamos sinais? Ou nos agarramos àquilo que aponta para o sinal? Porque veja, tudo que nós temos aqui e agora, neste mundo, foi nos dado pelo Senhor. Tudo que você tem de bênção e de coisas boas são dádivas do Senhor. Para quê? Para apontarem para o maior sinal, que é Cristo, nosso Redentor. Portanto, meu amado, que a sua resposta não seja como a da geração incrédula, mas seja como a da rainha do sul, como a dos ninivitas. Reverência, arrependimento e fé. Hoje é tempo aceitável. Hoje é dia de salvação. Portanto, meu amado, não seja apenas um religioso incrédulo. Não viva apenas um evangelho ou uma religião, porque o evangelho ele não é moralista, mas não viva uma religião moralista. Muitas pessoas podem estar aqui e não terem um encontro real com Jesus. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida e que Ele transforme o nosso coração para a sua glória e para o seu louvor. Amém. Que Deus abençoe o seu coração e a sua vida em nome de Jesus.